Paz do Senhor Jesus, que o Senhor Deus te abençoe com toda sorte de bênção e que a graça do Senhor possa alcançar a tua vida, alcançar a tua família, alcançar a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para mim poder contar para vocês uma experiência de uma batalha espiritual que eu tive dentro dos presídios após 7 dias de consagração diante do Senhor, num jejum espiritual, a qual o Senhor Deus ele já tinha colocado no meu coração para mim poder estar fazendo esse propósito de consagração. Mas a gente sabe que não é fácil, apesar de termos hábito de consagrar, mas quando é um jejum assim mais restrito, então assim é mais complexo para nós estarmos fazendo esta consagração. E diante disso, eu fui me delongando, o Senhor Deus, ele havia falado para mim, e eu fui me delongando para poder fazer esse propósito, mas aí eu fui apresentando ao Senhor Deus, pedindo ao Senhor que ele me preparasse, porque um jejum espiritual é algo muito forte, e nós sabemos, é o próprio Jesus que vai dizer que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então você está entendendo a proporção de um jejum espiritual diante do Senhor? E eu estava fazendo esse propósito de consagração e caiu para mim, o Senhor Deus me deu essa palavra, trouxe ao meu coração no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, e o Senhor Deus trouxe para mim acerca daquela libertação que foi feita na vida daquele homem. A epígrafe vai nos dizer o endemoniado gadareno, o endemoniado gesareno. Então, naquilo ali, eu me detive no versículo 19, onde nos diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E diante desta palavra, irmãos, ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grandes coisas Jesus lhe fizera, então todos se maravilharam. Então, diante desse texto, dessa libertação que foi feita no Evangelho de Jesus Cristo de Marcos, capítulo de número 5, acerca desse endemoniado, nós sabemos que aquele homem, ele vivia em sepulcros, em meio a correntes, em meio a algemas, a cadeias. Aquele homem vivia se cortando, aquele homem vivia em cemitérios e aquele homem vivia com uma legião em seu corpo. Porém, Jesus chegou ali e nós sabemos que todo aquele cenário daquele homem foi mudado. Então, diante disso, irmãos, eu comecei a clamar ao Senhor. E quando o Senhor Deus colocou esse propósito no meu coração, nós fazemos os trabalhos dentro dos presídios e são trabalhos de libertação. E eu falei para Deus assim: Senhor, eu quero essa autoridade, eu quero poder anunciar a tua palavra com mais veemência, com mais autoridade, com mais ousadia. E eu comecei a pedir ao Senhor que me desse clareza, entendimento na minha alma, para mim poder compreender a vontade dele, para mim poder compreender o propósito dele. Que o Senhor Deus me desse um direcionamento. E eu estava já propagando ali, já era para eu ter feito aquela consagração. E teve um dia que não teve jeito, eu comecei a consagrar. No primeiro dia desse propósito, irmãos, é mais complexo porque nós estamos habituados. Então, assim, no primeiro dia do propósito, a gente já tem aquele hábito de tomar um café da manhã, de tomar um café da tarde. Nós já temos já aquele hábito de almoçar, entendeu? Então, assim, no primeiro dia de propósito é bem puxado. No segundo dia, a gente percebe a nossa carne, porque nós sabemos que um jejum espiritual, qual que é o objetivo dele? É queimar a sua carne. Para quê? Porque nós estamos nos separando para Deus. Nós estamos nos separando para o Senhor, para que o Senhor nos encha, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos transforme. Então, assim, é algo muito forte. Então, assim, olha, no segundo dia você já começa a sentir a sua carne mais fraca e você continua alimentando a sua vida de Bíblia, de oração, de louvores, de estudos da palavra, de pregação. E o adversário sempre tentando para você perder o seu foco. Sabe ali quando você perde o seu foco, vai lá, nossa, esqueci, acabei de comer alguma coisa, eu pus uma coisa na boca para experimentar, mas nós permanecemos firmes. Chegou o terceiro dia, irmãos,
Pensa que eu já estava, tremendo, no terceiro dia, tremendo. Mas permaneci no propósito. E o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos deu graça diante desse propósito de 7 dias. E nesse último dia de propósito, nós íamos para dentro dos presídios pregar. E nós já estávamos já tudo pronto, já tudo organizado. E nós fomos para o presídio. Estava me alimentando de água, estava ingerindo água. Nós fomos para dentro do presídio, irmãos. Então, assim, diante daquela separação para Deus, aqueles dias daquele propósito, em oração, em clamor, em súplica, eu lembro que eu cheguei, passamos lá pela direção, passamos nas revistas e fomos para o pátio. E quando chegou ali dentro daquele pátio, nós estávamos em oração e clamando ao Deus do céu em prol da vida daquelas pessoas, para que o Senhor Deus pudesse libertá-las, para que o Senhor Deus pudesse mover na vida deles e para que o Senhor Deus faça como Ele fez na vida desse endemoniado gadareno, a qual de alguém que era endemoniado, possesso por demônios, aquele homem virou um missionário e começou a propagar e anunciar o Evangelho do Senhor. Então, clamando a Deus, irmãos, eu lembro que eu passei e eu cheguei numa cela que alguns estavam no pátio e nesse era só aquela cela, aquele quadradinho. E eu comecei a falar de Jesus para aqueles jovens. Tinha 2 jovens dentro daquela cela e tinha mais um irmão também, mas é um irmão assim na faixa de uns 35, 37 anos e 2 jovens. E eu lembro que eu comecei a orar para esses jovens e foi algo assim que me marcou muito, irmão, me marcou muito. Eu comecei a orar para esses jovens, um deles até chama Gustavo. E quando eu comecei a orar por eles, aquele ambiente estava muito pesado, né? Porque é um ambiente de batalha espiritual, é um ambiente de guerra. Para nós estarmos ali dentro do presídio, nós vamos revestidos, né? Pelas armaduras do Espírito Santo. E quando nós começamos a orar ali, o ambiente estava muito carregado, o ambiente estava muito complexo, era um lugar onde tinha muitas pessoas lá homoafetivas. Então nós chegamos ali e nós fomos fazer esse trabalho. E aí quando eu cheguei naquela gradinha, eu comecei a orar. Eu estava 7 dias de consagração. Eu comecei a orar e quando eu estendi minha mão, que eu orei, irmãos, dentro da cela, aquele terceiro homem que eu falei, que tem de 35 a 37 anos, aquele homem cai manifestado. Aquele homem cai ali numa manifestação demoníaca. E eu estava do lado de fora, a porta fechada e só aquela celinha. E os rapazes, os 2 jovens, eles choravam, mas choravam copiosamente. Eu tô assim, Jesus, me ajuda, porque o adversário ele é muito furioso, ele fica procurando numa porta, ele procura uma brecha para poder entrar e para poder destruir tudo, né? E aí eu tô assim, Senhor, me ajuda, e orando ao Senhor, pedindo a Deus uma direção. Naquele momento ali que aquele homem manifestou, nós demos ordem no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Deus colocasse aquele homem de pé e trouxesse ele na grade, na cela onde eu estava. E assim aconteceu. E orando por aquele moço, eram entidades, mais entidades que manifestavam nele, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. E chegou um ponto que o Senhor Deus me mostrou um espírito da morte, um espírito de suicídio. Aquele homem estava com os pulsos todos cortados. Ele estava com os pulsos todos cortados. E quando a gente viu aquilo ali, em oração diante do Senhor, falei, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, espírito da morte que tem aprisionado e escravizado este homem, cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele homem estava preso nas algemas do vício, da prostituição, do homossexualismo. E quando nós estávamos em oração, repreendendo aquele espírito da morte que estava tentando contra a vida daquele homem, e estava tentando com tanta fúria, irmãos, que aquele homem por inúmeras vezes ele já havia tentado se matar, por inúmeras vezes ele já tinha se cortado, e alguém preso, mutilado, irmãos, pelo diabo, pelo pecado, mutilado pelas avarias do adversário, e nós entramos ali para poder trazer uma palavra da parte de Deus, e para poder dizer que o nosso Jesus, ele muda cenário.
Irmãos, esse homem foi liberto, veio para a presença de Deus, os 3 internos que estavam dentro desta sala, foi transformado, parou de abaixar espírito imundo na vida daquele homem. E aquele homem, hoje, ele espera no Senhor, porque ele sabe que no Senhor que tem socorro para a vida. Continuamos o nosso trabalho e passando no pátio, e quando nós estávamos orando para outras vidas, tinha um irmão no meio do pátio, que ele começou a rosnar. Ele começou, irmãos, a berrar. E ele rosnava com muita ira, com muita fúria. E como nós estávamos ali, no nome do Senhor Jesus, em um propósito de oração, em um propósito de separação para Deus e de consagração, ou seja, aquelas entidades, elas não conseguiram. Por quê? Porque quando nós estamos separados para Deus, até o brilho que vem sobre a tua vida é um brilho diferente. Até a presença de Deus na tua vida, a sua sensibilidade diante da presença, diante do Espírito Santo de Deus, ela é diferente. O brilho do Senhor Deus na tua vida é notório. Então, aonde nós passamos ali, as entidades caíram por terra. E eu lembro que expulsando aquele demônio, eu perguntei qual que era a brecha que tinha na vida daquele moço, porque eu já tinha tido estado ali outras vezes. Aquele homem ali já tinha aceitado Jesus, já estava na presença de Deus. E daqui a pouco aquela entidade, ela vira e fala que era por causa que ele estava no vício, né? Nos vícios. Ele estava nos vícios e aqueles vícios eram uma porta aberta para o adversário estar entrando na vida dele. Irmãos, tem muita gente que me conhece por causa dos trabalhos, por causa das redes sociais. Então, assim, quem estava lá foi algo muito impactante, muito impactante. Nós fizemos aquele trabalho de libertação e deixa eu contar para os irmãos. Estavam todos na cela, no pátio, e lá fica uma cela. A gente não tem acesso nesse presídio porque é uma máxima. Lá a gente não tem acesso a dentro do pátio, a não ser que os internos estejam nas celas. Mas se ele estiver no banho de sol, a gente tem acesso ao lugar da escola, onde que eles recebem aula na escola, e a gente fica naquela grade, a gente tem acesso a eles por aquelas grades. Irmãos, esse trabalho de libertação foi tão forte, e aconteceu algo na minha vida assim que até hoje eu falei assim, é só Deus mesmo. Eu estava orando por esse rapaz ele estava manifestado, uma entidade, uma batalha espiritual tremenda. Os irmãos que estavam comigo com as mãos estendidas, intercedendo ao Senhor Deus, e diante disso, irmãos, eu falei com os irmãos assim, irmãos, os internos do pátio, fica em oração. Falei desse jeito. Fica em oração. Porque eu naquele propósito ali, a minha sensibilidade diante de Deus estava tremenda. Tava uma intimidade, uma fiação muito... um instrumento de Deus. E o Senhor Deus falou para mim assim, olha, manda eles ficar em oração, porque tem outra entidade no meio deles. O enxum da morte. O Senhor falou para mim, tem um enxum da morte no meio deles, que vai manifestar e vai cair. E eu continuei orando, aquele rapaz, eu expulsando aquele demônio na vida dele, e daqui a pouco, irmãos, quando a gente dá aquele grito, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo agora, lá no meio do pátio. Outro irmão vai lá e manifesta, são aquelas manifestações mesmo. As pessoas que olham de longe, assim, eles ficam com medo, eles têm medo, literalmente, eles têm medo. Até os agentes penitenciários, né, os gaiolas que falam, os que ficam na gaiola, eles olham assim, ficam meio que assustados, mas nós usamos a autoridade no nome de Jesus. Usamos a autoridade do jejum espiritual, da leitura da palavra, da separação para Deus. Porque o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aquele homem não foi diferente, foi da mesma forma. O Senhor Deus trouxe ele até aquela cela. Repreendemos aquela entidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele espírito da morte que estava tentando contra a vida daquele jovem. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Qual a importância de você fazer um jejum espiritual? O jejum espiritual, ele vai destravar algumas coisas na sua vida, como também destravou na minha. Então, assim, irmãos, eu sempre fui de oração, eu gosto muito de orar. Mas a gente sabe que no decorrer do caminho, algumas coisas na vida da gente, alguns pontos, e são pontos essenciais, vão se perdendo.
E diante dessa consagração e desse jejum, vocês não têm noção o desbloqueio que eu tive no âmbito espiritual para oração. Ontem aqui em casa, nós oramos de 3h40 da manhã até as 9 da manhã direto. E todo tempo eu quero orar, daqui a pouco você olhar, já deu 2 horas de relógio que você está clamando ao Senhor. Então assim, foram áreas da minha vida que foram desbloqueadas. Foi uma autoridade do céu que o Senhor Deus me deu. Foi um discernimento espiritual, visão espiritual. Visão espiritual. No próximo vídeo eu vou trazer para os irmãos, para você poder ver o nível de visão espiritual, de nós vermos entidades no mundo espiritual, espírito do engano tentando enganar, e assim foi. Então assim, diante desse jejum espiritual, o Senhor Deus destravou algumas áreas da minha vida, me dando autoridade. Aqui, eu já tinha ido dentro do presídio outras vezes, nós já fazemos esse trabalho há algum tempo, mas nessa ocasião, desse jejum espiritual de 7 dias, as pessoas não conseguiam nem olhar direito, nem olhar. Eu estive numa casa de recuperação para poder pregar. E nessa ocasião, você acredita que diante do glória a Deus e do aleluia, pessoas começaram a se manifestar dentro da igreja, dentro da casa de recuperação, aquela igreja que tem ali, diante da autoridade do nome de Jesus. Então aqui, faça essa consagração, coloca no teu coração. Eu, no caso, eu fiz de água. Tem pessoas que fazem de água e de pão. Tem pessoas que tiram, eu vou fazer um vídeo aqui falando para você dos tipos de jejum, que tiram as coisas mais prazerosas, os manjares, digamos, que são coisas mais agradáveis da sua carne. Tem pessoas que tiram o café porque não fica sem café, outros tiram carne, outros tiram doce. Então, assim, faça um propósito de consagração segundo as suas condições. Por quê? Porque tem pessoas que têm deficiências, limitações da saúde. Então, nós temos que respeitar todos esses posicionamentos. Nós precisamos respeitar a nossa saúde e as nossas limitações. Mas aqui, consagre ao Senhor um jejum espiritual. E você vai ver todas as cadeias que estavam te amarrando, te impedindo de alcançar o milagre, ser quebradas e cair por terra em nome de Jesus, amém? Este foi mais um vídeo da nossa série Batalha Espiritual. Eu já quero pedir para você, deixa o teu like, compartilha. Fala para mim aí nos comentários se você tem alguma dúvida, comenta aí, eu vou te responder, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí para mim nos comentários, tá bom? E acompanhe o nosso trabalho que é feito dentro dos presídios em nome de Jesus e que o Senhor Deus continue te abençoando. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida. Eu quero que você entenda, aquele que está contigo é maior do que o que está lá fora. E o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.